indivíduos, né, que participaram desse primeiro teste, e eles estão esperando que esse número aumente para pelo menos 164, e aí você vai ter a possibilidade de dizer com certeza que é eficaz, fora outras também, né? Acho que também a vacina que a Rússia está desenvolvendo também deu 92% de eficácia nos estudos preliminares. A Sinovac também tá progredindo bem. Teve só uma pessoa aí que morreu, mas não foi por conta da vacina, foi por outro motivo aí. Nada a ver com a vacina. Tudo bem, Carolzita? Então a gente tá vendo as coisas avançando, graças a Deus. Espero que saia logo essa vacina. Bem, pessoal, então, enquanto o pessoal tá chegando aí, eu vou colocar aquela nossa musiquinha. Vou botar hoje uma mulher. Nunca coloco nenhuma cantora, né? Vou colocar uma mulher aqui. Essa calma, viu? Não é pra ninguém dormir, não. My life goes on in endless song above earth's lamentation. I hear the real though far off hymn, the tales I knew creation. Through all the tumult and the strife, I hear its music ringing. It sounds an echo in my soul. How can I keep from singing? When tyrants tremble in their fear and hear their dead knell ring, when friends rejoice both far and near, how can I keep from singing? In prison cell and dungeon vile, our thoughts to them are winging. When friends by shame are
Ok, galera. Então, todos estão me ouvindo aí? Sim, professor. Perfeito. Gente, hoje a gente vai, certo, dar uma conversada sobre os chamados biomas brasileiros, tá? Na aula passada, a gente viu, né, os fatores responsáveis por influenciar a vegetação não só do Brasil como do planeta, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês relembrarem isso. Um minutinho. A gente viu que entre os fatores tinha luz como principal, altitude, disponibilidade de água, e uma quarta coisa também muito importante, né? Alguém lembra? Influência da ação humana. Perfeito. Que hoje em dia a gente não pode estudar, certo, esse assunto sem considerar a ação humana. Faz toda a diferença se você tem grandes populações vivendo naquela região ou não. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Então, nós vimos isso, né? Disponibilidade de luz. E essa disponibilidade de luz é possibilitada pela latitude local, né? Regiões mais próximas da chamada linha do Equador, aqui, pronto. A linha do Equador passa exatamente num país chamado Equador. A linha do Equador é uma linha, é o ponto de partida, né, que a gente considera para definir quais são as regiões tropicais. As regiões tropicais estão entre, né, essa linha, um espaço que vai dessa linha até um pouco para cima e um pouco para baixo. Essa região dos trópicos é uma região que está mais ou menos sempre com presença de luz, tá? Então, você tem aí um contexto em que não há estações, as 4 estações bem definidas, já que você sempre tem mais ou menos a mesma quantidade de luz durante o ano. Já quando você vai para as regiões um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, você tem as regiões temperadas, né? Aí você já tem as estações bem definidas, porque elas dependem bastante da quantidade de horas por dia que você tem luz. Então, tem épocas do ano lá que a quantidade é bem menor. A energia solar ou a energia luminosa é bem menor em determinadas épocas do ano, tá? Em outras é bem maior. Então, toda a flora local precisa estar, né, adaptada. E está adaptada a esse tipo de dinâmica. Então, a luz seria o principal e é definido pela latitude local. Disponibilidade de água, claro, né? Regiões úmidas e secas têm vegetações completamente distintas. Completamente distintas. Altitude também. A altitude, ela gera meio que um microclima. Você pode ter uma ilha de vegetação tropical, assim, parecendo uma floresta atlântica ou amazônica, circundada por uma região altamente seca, porque a região mais baixa pode ser mais seca, e essa região mais alta tende a ser mais úmida, porque consegue receber a umidade que chega através das frentes de nuvens, frentes frias que ocasionam a umidade se transformar em chuva. Vamos estudar também, Matheus. Vamos estudar também.
Nesse primeiro momento, eu quero focar nos terrestres, beleza? Mas a gente vai ver tudo, aquelas florestas de kelps, tudo aquilo a gente vai ver também, viu? E é claro que a influência humana é fundamental em todo esse processo, tá? A influência humana, ela diz respeito à poluição, ela diz respeito, é claro, às mudanças climáticas, ao aquecimento. Se você pega uma região e concreta tudo, bota concreto, você modificou tudo aquilo ali, né? Se você joga muito sedimento ou muitos nutrientes, o que às vezes parece ser bom, mas não é, quando é demais. Então, tudo isso influencia. Então, a disponibilidade de luz a partir da latitude deve ser considerada quando a gente vai estudar as vegetações do mundo. Eu falei isso aqui na aula passada, né? Olha, as florestas tropicais do mundo estão mais ou menos na mesma linha, olha. Nessa linha próximo do Equador. Essa parte aqui mais de baixo, você tem desertos. O Brasil era para ter um deserto aqui, só não é porque nós temos a incrível Amazônia trazendo muita umidade para o sul do país. Na altitude, nós também falamos regiões amplamente distantes, porém com altitudes semelhantes, possuem uma vegetação com características parecidas. Mesmo essas plantas sendo de famílias totalmente diferentes, mas são parecidas. Porque isso é a seleção natural. Isso é o ambiente exercendo uma pressão para que só os indivíduos com determinadas características consigam permanecer ali. E você tem uma região de grandes altitudes que vai nevar, vai congelar durante a noite, você só vai ter planta que tem folhas adequadas para resistir a esse congelamento, para não ter o seu tecido destruído pelo congelar, descongelar, congelar, descongelar, tá? Disponibilidade de água. Olha como é parecido a savana africana e o cerrado brasileiro. Isso tudo a gente viu na aula passada. Isso tem muito a ver com a disponibilidade de água. Se você tivesse aqui um pontinho, essa savana africana, uma área alagada, vocês veriam que ao redor dessa área alagada é completamente diferente. Completamente diferente. Você tem as matas ciliares. As matas ciliares, são florestas que vão ao longo do rio, acompanham o rio. E às vezes esse rio corta uma região que é basicamente uma região seca. Mas o rio está passando, então próximo do rio tem uma vegetação totalmente diferente. E esse é um dos perigos para os nossos grandes rios, né? Como o São Francisco. O ser humano vai destruindo as matas ciliares e vai entrando um monte de terra e sedimento dentro do rio. Fenômeno que nós chamamos de assoreamento dos rios. Certo? A altitude está aí. Não. Isso é o clima. Tá? Então, você tem aí o clima, tá, gente? O clima é uma porção de coisa, né? O clima é proporcionado pela quantidade de água que você tem, né? A quantidade de chuvas. Também é definido... Esquece esse nome aí, altitude, do lado esquerdo, tá, gente? Também é definido claro, pela altitude, é definido também por outros fatores também diferentes do que a gente falou, tá, gente? Então, às vezes você tem vários fatores juntos convergindo para aquela característica. Deixa eu só ver se tem um conceito aqui queria ver o conceito de bioma. Mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Olha só, gente. Você tem aqui vários chamados biomas do mundo, né? Você tem rainforest, que é floresta pluvial. Geralmente chama-se assim porque tem muita chuva naquele local e você tem tanta disponibilidade de água, você tem uma floresta densa, né? Elas estão adaptadas àquilo ali. Você tem o que se chama internacionalmente de savana, você tem a savana africana,
E se você for falar lá para um pesquisador, sei lá, australiano, lá no Nordeste do Brasil nós temos a caatinga. Ele vai falar, o que é a caatinga, velho? Eu não sei o que é isso, nunca ouvi falar. Existe uma classificação internacional. Aí você vai falar, é semelhante à savana. Pronto. Poderia ser classificado como savana, assim como o cerrado, embora sejam um pouco diferentes, tá? Mas a gente tem algumas classificações em que a gente tenta encaixar, certo? Apesar das diferenças, a gente tenta encaixar nas classificações internacionais. Desertos, né? Que deserto é deserto em qualquer lugar, né? Florestas temperadas, né? Que são aquelas florestas lá do norte dos Estados Unidos, do Canadá. Você tem os campos, né? Grassland. Grass é grama. As tundras, que são aquelas vegetações bem fragmentadinhas que você tem na região de neve. Taiga, que é uma palavra estranha para se referir a florestas que tem muitas coníferas, né? Parece uma arvorezinha de Natal, são gimnospermas. Então você tem aí os chamados biomas do mundo. Tem vários outros, mas são alguns. Mas o que é um bioma? Eu até falei isso já antes nas nossas aulas remotas, bem antes, e até relembrei isso recentemente, mas eu vou explicar basicamente o que é, tá? Com as minhas palavras. Tem outros conceitos, mas o conceito mais fácil é o que eu considero. Ou, aliás, o conceito mais fácil que eu considero é o que eu vou falar, que é bioma seria uma área territorial, né, uma área geográfica que tem a predominância de um ecossistema específico. Mas não tem só aquele ecossistema, tem outros. É um mosaico de ecossistemas, é um mosaico de vegetações. Você tem vários tipos de vegetação, mas uma é predominante. Uma é a que abrange a maior faixa territorial. Então, veja. Com certeza, Matheus. Com certeza absoluta. A gente vai fazer muita questão sobre isso. Então, olha, gente. Olha o cerrado brasileiro. Tá? O cerrado brasileiro aqui do lado esquerdo é mais ou menos assim. Mas não é todo assim. Você vai ter regiões lá que tem o chamado cerradão. Como assim cerradão? É porque ele tem umas áreas lá que tem árvores bem maiores e juntas. Ou seja, uma área florestal mais fechada. Mas não pertence ao bioma cerrado? Pertence ao bioma cerrado. Agora, o ecossistema cerrado propriamente dito é esse aqui. É esse aqui, tá? Então, bioma é uma palavra genérica para se referir a uma ampla área geográfica que tem a predominância de um ecossistema. E geralmente é esse ecossistema mais abundante que dá nome ao bioma. Veja, o bioma Caatinga tem como ecossistema mais predominante, ou seja, tem como aquela vegetação florestal mais disponibilizada ali, o ecossistema Caatinga propriamente dito, que é o que? Aquela vegetação adaptada à seca, muito cacto, né? Muita planta que perde folha ao longo da estação seca, tá? Então, isso é o ecossistema Caatinga. Mas dentro do grande bioma Caatinga, você tem áreas mais úmidas. E a gente vai ver isso agora. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Qualquer dúvida, fala. Eu vou agora colocar aqui uma apresentação de um material, certo? Da USP, que é um material que eu acho que pode ser útil. Ele é bem completinho, embora traga coisas um pouquinho a mais, mas é um material público que todo mundo pode ter acesso, que traz umas imagens bem interessantes. Eu achei que valia a pena a gente trazer ele para cá. Um minutinho. Olha, esse autor aqui, certo? Qual é o nome dele? Cadê?
Isvaldo Melo Júnior. Ele traz o seguinte conceito de bioma: uma área do espaço geográfico com dimensões de até mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que tem por características a uniformidade de um macroclima definido, de uma determinada fitofisionomia ou formação vegetal, de uma fauna e outros organismos vivos associados, e de outras condições ambientais, como a altitude, o solo, alagamentos, o fogo, salinidade, entre outros. Estas características todas lhe conferem uma estrutura e uma funcionalidade peculiares, uma ecologia própria. Então, isso é o que ele considera como um bioma. Mas a gente já sabe de antemão que um bioma não é uma área homogênea. O bioma não é todo igual, certo? Quando ele fala aqui, características, a uniformidade de um macroclima. Às vezes a gente pensa que essa uniformidade de macroclima está relacionado à uniformidade da vegetação. Não. Ok? A vegetação não é 100% uniforme, não é 100% homogênea. Está aqui a clássica imagem, né, que acredito que muitos de vocês pintaram aí no ensino fundamental, fizeram um quadrinho. Alguém viu esse assunto com o Gilvandro, não? Alguém viu com o Gilvandro esse assunto? Está travado aqui. Não, né? Então seria esse ano, cara, que ele ia tratar isso com vocês. Gilvandro geralmente tratava muito bem desse tema, era bem legal. Então, você tem aí os tais dos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal. Opa. Deixa eu diminuir o zoom aqui. E os pampas, né? Também chamado de campos ou pampas sulinos. Fica lá no sul do país, tá? Então, esses são os ditos biomas brasileiros. O bioma Caatinga não tem só o ecossistema Caatinga, tá? Eu vou mostrar depois umas fotos para vocês do meu campo, do doutorado, para vocês notarem as áreas que eu fui dentro do bioma Caatinga. Vocês vão ficar impressionados. O bioma cerrado não tem só o ecossistema cerrado, tem outros ecossistemas, tem outras vegetações. O bioma pantanal não tem só área alagada, mas a área, digamos, mais expressiva, mais abundante é a área alagada. O bioma Amazônia não tem só área com árvores de grande porte, uma vegetação de arbórea toda fechada. Você tem regiões aqui que parecem a Caatinga, regiões mais secas dentro do bioma Amazônia. Alguma dúvida até aqui? Ô, prof, o bioma da... Calma. O bioma da Mata dos Cocais, acho que é Mata dos Cocais, sei lá. E o da... Calma, deixa eu ver se eu lembro o nome. Araucária, sei lá, alguma coisa assim. Araucária. Não existe, não? Existe. É Só que... porque alguns autores, eles pegam a Mata Atlântica e subdividem em outros, certo? Ah, tá. Não está errado, não, tá? Mas a Mata de Araucárias, por exemplo, ficaria aqui na região mais sul-sudeste, certo? Mas seria Mata Atlântica com características diferentonas, assim. Porque como aqui tem algumas diferenças em termos de temperatura e tal, as espécies mais abundantes aí são justamente as araucárias. As araucárias são plantas que vão aguentar, tipo, congelamento, assim, essa época mais fria do ano, tá? Então, elas têm uma floresta que tem uma aparência diferentona, mas outros autores consideram, né, que está dentro da Mata Atlântica, mas não está errado, não. Os dois estão certos, são só maneiras de estudar a mesma área, sacou? Entendi. Obrigada, prof. De nada.
Então, vamos falar da Amazônia, floresta amazônica. É de longe, né, gente, o maior bioma brasileiro e também a maior floresta tropical do mundo, ocupando 49,29% do nosso território. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Quarenta e nove vírgula 29% do nosso território. Então, quase a metade do Brasil é esse bioma. São 4.197.000 quilômetros quadrados e se estende por mais de 9 países vizinhos, numa área total de 7.584.000. Então, é muita coisa, gente. Tem muitas espécies, né, de plantas, né, 2.500 espécies de árvores, ou um terço de toda a madeira tropical do mundo. Não é à toa que o pessoal adora as madeiras da Amazônia, adora desmatar a Amazônia para vender o nosso mogno, para vender as nossas madeiras, entre aspas, de lei, né, que é tudo feito de fora da lei, né? Muitos interesses comercial, como o açaí, cupuaçu e a castanha do Brasil. E a seringueira também, né, que é utilizada aí na indústria aí. Nesse bioma está contida a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, gente, é muita água doce. É muita água doce. 8,4% de toda a água doce do planeta. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo, com 6.992 quilômetros de extensão. Maior rio do mundo, né? Tem a sua nascente na Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes é uma área muito alta, né? Uma área montanhosa que se estende na América Latina, então uma parte dessa água vai para lá, né? E tem sua foz no delta do Amazônia. Então é nesse delta do Amazônia que o rio vai levar sua água no final. Então, vocês já estão vendo que a maior característica dessa região, né, além, claro, vocês sabem, tem muita luz, né, muita disponibilidade de luz o ano inteiro, né, mas tem muita água, muita água. Tudo lá é água, é muito úmido. Dizem que você lá tem horário para você vai se encontrar, você fala, a gente vai se encontrar antes ou depois da chuva? Ah, depois, pronto, depois da chuva. Então, lá é muito úmido, tá? O clima é muito quente e úmido. Mais de 1.100 rios afluentes e a maior vazão do mundo, carregada pelo rio. A matéria orgânica carregada pelo rio é responsável pela manutenção da biodiversidade marinha presente em toda a região da América Central. Gente, isso é muito importante, porque vocês sabem que os ecossistemas aquáticos, tá, gente? A vida marinha depende de luz, depende, mas o que mais faz diferença, tá, nos ecossistemas aquáticos, marinhos, é a disponibilidade de nutrientes. A maior parte dos oceanos é um deserto, com pouquíssima vida. E quando você tem a disponibilidade de nutrientes, você tem um boom de vida, tá? Você tem uma grande taxa de reprodução nas águas, tá? E os rios levam muita matéria orgânica, muita. Chove tanto, né? Inclusive, a terra, o solo da Amazônia, gente, é um solo extremamente pobre. Um solo extremamente pobre. Daí, a burrice em se destruir uma floresta incrível como essa para plantar soja, por exemplo. Gente, o solo é de péssima qualidade para plantar esse tipo de coisa. Tá entendendo? A gente já tem muita área plantável, a gente não precisa de mais de área plantável. Tá entendendo? A gente já tem tecnologia para produzir bastante, inclusive sem veneno, a gente tem. Então, é muita burrice. E uma parte dessa chuva, né, desse excesso de chuvas que tem na região,
é o responsável por você ter um solo tão pobre. Uma outra parte responsável por isso é a grande quantidade de plantas, porque as plantas precisam de nutrientes e elas sugam todo o nutriente dali, é claro. Então, você tem ali toda a disponibilidade de compostos com fósforo, nitrogênio e tudo mais, potássio, você tem tudo nas plantas. Então, caiu uma folhinha no chão, aquela folhinha vai ter que ser reciclada o mais rápido possível pelos fungos e bactérias, para que você possa disponibilizar aquilo ali para as outras plantas. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, gente? Ok. Então tá aí, gente, a rede, né, de rios e corpos d'água, certo? Que a gente tem nessa região da Amazônia. Muita água, isso faz toda a diferença para a vegetação local, tá? É uma coisa linda, eu ainda quero ir lá, velho. Você também tem o fenômeno da pororoca, né? Quando você tem o encontro aí da água do rio, né? Com a água salgada. E aí você tem essas ondas que o pessoal aí às vezes faz esses surfs aí, certo? É algo até. É sim, querida. É ele mesmo. É isso mesmo, Caio. Aí tá a nascente do Rio Amazonas. Aqui tá o que eu sempre falo, ó. Não fosse a Amazônia com seus rios aéreos, né? É literalmente rio aéreo. É muita água que vem pela atmosfera. Não fosse a Amazônia levando essa umidade lá para o sul do país, sudeste, sul, teríamos aqui, olha, assim como o deserto da Namíbia, deserto da Austrália e o deserto do Atacama aqui à esquerda, né? Nós também teríamos um deserto do Brasil. Tudo bem, Trícia? Tranquilo. Eu vou botar essa aula no YouTube, viu? Então tá aí os solos intemperizados. Intemperizados, gente, são solos que sofreram muito intemperismo. São solos que sofreram muito a ação dos agentes físicos, tá? Então ele já é um solo bem batido. Você não tem muita rocha, você não tem muita estrutura mais bruta, já foi tudo transformado em pó através dos processos de chuva, da temperatura, tudo isso. Então, são solos intemperizados. Ah, ô, Trícia, eu li errado, eu pensei que tu ia sair. Tranquilo, Trícia. São solos bastante arenosos, tá? Ou seja, tendem a ser solos pobres, profundos e ácidos, pequena camada de horizonte, devido à grande lixiviação. Então, você tem pouca matéria orgânica aqui. Lixiviação é esse processo de levada da matéria orgânica através da água. A matéria orgânica é levada pelo excesso de chuvas na região. Formações micorrízicas sustentam a grande biomassa vegetal. Não sei se vocês vão lembrar das aulas de Diogo, mas uma das características aqui, gente, da micorriza, né, que é uma associação entre fungo e a raiz da planta. O fungo ajuda a planta ajuda a planta a conseguir mais nutrientes no local onde ela está. Então, fósforo, nitrogênio, tudo isso é mais fácil de ser absorvido, potássio, quando a planta tem
essa associação aí entre as suas raízes e os fungos, tá? São as chamadas micorrizas. Por que isso é tão importante? Porque o solo é pobre, o solo da Amazônia é pobre. Então, gravem isso. O clima é tropical ou equatorial úmido, tá? Então, clima tropical quente e úmido. A região possui uma precipitação média de aproximadamente 2.300 milímetros por ano, o que é muita coisa, gente. É muita água. Embora tenha regiões na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela, em que o total anual atinge até mais, 3.500 milímetros. Não existe período de seca nessa região, pessoal. A temperatura média anual é bastante elevada, variando entre 24 e 26 graus. Parece pouquinho, né? Mas a sensação térmica é outra história. E lá é muito úmido, dizem que é meio sufocante, que é aquela coisa quente e úmida, parece que você está, sei lá, num banheiro fechado com o chuveiro elétrico ligado há muito tempo. O relevo também é importante, né, pessoal? O relevo diz aí respeito também à altitude e tudo mais. Então, como é o relevo dessa região? Matheus pergunta, professor, como a Amazônia possui um solo tão pobre e uma vegetação tão diversificada? Ótima pergunta, Matheus. Olha só, Matheus. A natureza é uma coisa fora do normal, é incrível a natureza. Primeiro lugar, aquilo que eu falei, aquela relação mutualística simbiótica entre plantas e fungos, as micorrizas. Isso garante, e não são poucas, a maioria das plantas da Amazônia tem associações micorrízicas. Isso garante um maior aproveitamento da pouca matéria orgânica que você tem no solo. Tem pouca? Tem. Mas você consegue aproveitar bem o que tem? Então, isso já te garante sair na largada, tá? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, viu, Matheus? De vez em quando acontecem alguns fenômenos que a gente nem faz ideia que acontecem, tá? Recentemente, a gente viu, através dos satélites, tempestades de areia, de poeira, tempestades de poeira, levando muita poeira lá da África, da região da África, passando por os oceanos, ou seja, os oceanos receberam uma parte aí dessa poeira e chegando na Amazônia, chegando aqui, velho. Então, o que é que acontece? Essa poeira tem muitos nutrientes, tá? Tem fósforo, tem potássio, tem nitrogênio, tem muita coisa. Então, às vezes, você tem isso, sabe? De outros ambientes, às vezes, chegam nutrientes. Isso acontece. Mas, ainda assim, tá? Você precisa de um tipo de adaptação bem especial, porque ainda assim é um solo pobre, tá? E ele é pobre também, Matheus, por ter uma diversificação vegetal e uma riqueza de espécies. Isso também faz ele ser pobre, porque aquele tanto de planta suga os nutrientes. Kailane pergunta, quais os recursos naturais que a floresta amazônica nos fornece? São muitos. Primeiro lugar que eu vou falar, tá? Água, né? A Amazônia, o mundo inteiro está na Amazônia, principalmente pela água. Principalmente pela água doce, que é algo escasso no planeta, gente. É algo escasso. As guerras do futuro, se houverem, e eu espero que não haja, não vão ser mais sobre petróleo, não. De jeito nenhum. Petróleo está com os dias contados. Petróleo é a pá de cal na humanidade. O pessoal vai parar de usar petróleo. É água. Tá? Então, o mundo está de olho na água da Amazônia. Esse é o primeiro recurso natural. Mas você tem vários outros. Você tem muita madeira que o pessoal utiliza, às vezes de maneira predatória, quase sempre de maneira predatória. Ou seja, sem nenhuma preocupação com a sustentabilidade, com a viabilidade dos recursos para gerações futuras. Recursos medicinais, muitas plantas naquela região
são medicinais, então contém compostos bioativos que podem e são utilizados na medicina convencional, certo? A fauna também é fundamental, a gente muitas vezes esquece, mas você tem uma população local lá, de povos que vivem da caça, certo? Da pesca. Então, você tem muitos animais, você tem muito peixe, certo? Que tá lá, é muito rio, gente, é muita vida, é incrível. Você também tem muita fruta, né? O açaí é daquela região, né? Muito açaí, muitas outras plantas. Então, é uma riqueza fora do normal. De vez em quando tem aqui a FENEARTE, aqui, que é uma exposição de artesanato, e eles trazem coisas belíssimas de lá, que mostra, velho, a riqueza da região. Então, tem muita coisa. Fauna, flora, que aí inclui medicinal, madeira, inclui água, inclui vários outros recursos. Certo, Caio? Respondido, Matheus, respondido, Cailane? Beleza. Então, o relevo dessa região, né, é caracterizado por grandes planícies fluviais, que formam planícies alagadas durante o período de cheia dos rios, não ultrapassam os 100 metros de altitude. Então, é uma região que, em geral, é uma região mais baixa, pessoal. Uma região mais baixa. Mas você também tem alguns planaltos, a partir dos 200 metros, até o ponto mais alto, que é o Pico da Neblina, tá? Com 2.995 metros. Então, você tem áreas mais baixas e áreas mais altas. Aqui nós temos, olha que interessante, gente. Aquilo que eu te falei. Você tem aqui um monte de vegetações diferentes dentro do mesmo bioma, ó. Tá? Essa Capinarana, tá? Que é uma região que não tem tanta árvore frondosa, são árvores mais fininhas. Você tem região de savana, parecendo um cerrado, certo? Você tem completamente diferente aqui do que a gente esperaria encontrar, certo? Até regiões meio de caatinga, assim, certo? Então, você tem diferentes formações vegetacionais dentro da mesma região, dentro do mesmo bioma. Então, tá aqui, tá? A tabelinha aqui. Você tem uma 10% da área, né, é área antrópica, ou seja, com construções e com influência direta da atividade humana, né? Você tem aí uma grande vegetação nativa florestal, que é 80%, então a grande parte da Amazônia ainda tem vegetação nativa, tá? Mas você também tem já uma parte da vegetação que não é nativa. Aí isso é o quê, gente? Isso aí é o que o pessoal derrubou para plantar soja, etc. E, na verdade, para botar pasto, o que é burrice, muita burrice. A floresta vale muito mais de pé do que derrubada. Muita água, né? Muita água. Vegetações secundárias que são diferentes daquela. Tá. Região fitoecológica. É um termo para se referir, tá, Augusto, a toda essa região aí em termos de vegetação. Então, você disse que aquela vegetação fitoecológica é de tal jeito, tá? Então, ele agrupou todas essas vegetações aí e chamou de uma vegetação fitoecológica. Mas um termo mais correto aqui deveria ser região fitofisionômica. Fisionomia
qual é a fisionomia de Rafael? Ah, tem um rosto assim e tal. Você também tem a fisionomia da vegetação. Então, você tem regiões fitofisionômicas, tá? Então, basicamente a mesma coisa, tá? Uma região porque fito é planta, ecológica está se referindo ao conjunto de ecossistemas que formam aquela grande vegetação, tá? Por isso que ele botou agrupada. Tranquilo, Augusto? Tem alguns termos mais técnicos aqui que eu tô pulando porque é um pouquinho... ele acabou se aprofundando um pouco mais aqui e a gente não é tão importante para esse momento, não. Gente, é importante, tá? Que a gente aqui preste atenção em alguns conceitos novos aqui. É o conceito de ecótono, tá? Ecótono é uma região que está entre dois tipos de vegetação, tá? Então, por exemplo, entre o Cerrado e a Caatinga, você tem uma região ecotonal, que está entre as duas. Você olha para a vegetação e você fala, isso não é Cerrado, mas isso também não é Caatinga. Alguns chamam de carrasco, tá? Então, tá aqui a palavra ecótono, tá certo? Então, você tem as regiões ecotonais, que são meio que o que dividem uma determinada tipo de vegetação do outro. Então, tá aí, tá? A floresta amazônica, belíssima. É o que a gente chama de floresta ombrófila, tá? A floresta ombrófila é uma floresta que está sempre verdona assim, ó. Sempre verde. Tem as florestas ombrófilas densas, né? Você quase não tem a luz chegando no chão, mas você tem as florestas ombrófilas um pouco mais abertas. De qualquer modo, você tem aí, certo? Essa cobertura vegetal imensa, e por conta disso, muitas plantas, Augusto, precisam, para sobreviver, para conseguir luz, precisam ficar em cima das árvores, que são as chamadas plantas epífitas. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, na Amazônia, você tem uma grande quantidade de plantas epífitas, que são plantas que vivem em cima de outras plantas. Por quê? Porque em cima de outras plantas, elas têm mais chances de conseguir luz, certo? Elas têm dossel fechado, exatamente. O dossel fechado que está falando aqui é justamente a parte de cima, a parte mais alta da floresta, assim, né, da cobertura vegetal, ela é fechadona. Ou seja, a luz tem dificuldade de chegar no solo. Por isso, no solo, você só vai ter plantas que conseguem conviver com pouca luminosidade. E é chuva o ano inteiro. Eu vou pular isso aqui, tá? Porque aqui está mostrando as outras subvegetações tá? dentro da Amazônia, mas olha, gente, como é diferente. Isso tudo é dentro do bioma Amazônia, floresta amazônica. É muito diferente, tá? Então você tem diferentes vegetações dentro do mesmo bioma. Eu sempre tenho dificuldade de falar isso. Campinaranas, tá? Que são vegetações aí bem menos frondosas, né? São mais fininhas. Tranquilo, Matheus. Agora veja só. Olha, gente, olha para isso. Olha esse cara, esse pesquisador aqui, do lado direito. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui é uma coisa incrível. Deixa eu ver se eu consigo ir para cá. Olha o tamanho dessa folha, gente. Olha o tamanho dessa folha. É do tamanho de uma pessoa. Por que essa folha consegue estar estabelecida numa região como essa? Diferentemente da caatinga, em que as folhas
são muitas vezes em formato de espinho. Por que que ela pode ser tão grande e espaçosa? Alguém poderia me explicar isso? Por que que uma espécie consegue ter uma planta tão larga, tão uma superfície tão larga como essa? Pela concentração de oxigênio e de luz no ambiente. A resposta foi boa, certo? Ela quer pegar o máximo de luz possível. Ela quer pegar o máximo de luz possível. Perfeito. Quanto maior a superfície, maior a capacidade dela pegar a luz. E além disso, Augusto, foi ótima a sua resposta. E além disso, ainda tem um outro fator, que é o seguinte: o principal é o que Augusto falou. Ela quer luz. Tá? Mas um outro fator é que, como você está numa área extremamente úmida, você pode ter uma folha bem espaçosa, com uma superfície de contato imensa, que você não tem problema de perda d'água. Você pode perder água quanto você quiser, através dos poros que tem aí nessa folha. Porque a água é uma coisa que nunca vai faltar, esperamos que seja assim, né? Que não vai faltar na Amazônia. Então, tipo, ela consegue água sempre. Então, ela pode ter uma folha bem grandona, mesmo sabendo que você vai perder água pelos poros da folha. Diferente da caatinga. A caatinga, a caatinga é o contrário, né, Matheus? Na caatinga, você tem muita luz, então luz não é o problema lá. Você pode ter folhinhas bem miudinhas que você ainda vai ter luz chegando nela. Não é uma floresta muito fechada, né, a caatinga. Mas lá tem muita perda d'água. Então, na caatinga, as folhas têm que ser pequenininhas, se possível em formato de espinho, né? E a planta dá outro jeito de conseguir luz. Às vezes até o caule dela é fotossintetizante, é um caule verdinho. Como, por exemplo, os cactos. Os cactos têm o caule fotossintetizante. E o que seriam as folhas viram espinhos, porque assim ele perde menos água, certo? Tranquilo até aqui? Então, essa aqui é a chamada. É uma espécie do gênero Cocoloba, que é a maior folha do mundo, né? E está em extinção. Lindona ela. Só temos mais 5 minutos. Deixa eu ver se dá tempo de terminar a Amazônia por hoje. Na próxima aula eu vou ter que dar uma acelerada, senão não vai dar tempo da gente ver isso. É um dos assuntos que mais cai. Pronto, o próximo assunto da gente vai ser cerrado, certo? Eu vou dar uma enxugada nesse assunto aqui, nesses conteúdos para a próxima aula. E na próxima aula, Augusto, eu espero que a gente já consiga fazer alguns exercícios, né? Questões do Enem, para a gente fixar esse assunto. Então, pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, professor. Certo. Então, eu vou pedir agora, tá? Para que vocês coloquem o nome de vocês e a turma. E na próxima aula, a gente se encontra, pessoal. Qualquer dúvida, falem aí, viu? Estou aqui de prontidão. Já pode sair, professor. Pode sair já. Estão liberados. Grande abraço, gente. Tchau, Rafa. Tchau, tchau, querida.